Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com você nesta manhã. Nós vamos continuar as nossas devocionais sobre guardar o coração e vimos no último estudo que essa talvez seja a tarefa mais importante da vida de todo cristão. Agora você pode até perguntar por quê? Por que é a mais importante? E eu queria colocar pelo menos 6 itens e que vão mostrar por que nós devemos guardar o coração. Primeiro, é porque guardar o coração tem tudo a ver com a glória de Deus. E o John Flavel ele vai falar que todo mal que existe no coração, primeiramente é um mal contra o próprio Senhor. A gente vê lá em Gênesis capítulo 6, verso 5, que viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado sobre a terra e que era continuamente mal todo o desígnio dentro do seu coração. As coisas que eles praticavam ali de errado tinham começado dentro de si mesmos. E o Senhor ficou profundamente afetado por conta disso. Veja que todo mau desígnio que existe dentro de nós é um pecado não primeiramente contra o nosso próprio corpo, mas é um pecado primeiramente contra Deus. Isso é uma coisa muito importante. A segunda coisa que eu posso dizer é que a sinceridade da fé que nós declaramos vai depender do cuidado que nós exercitamos em guardar os nossos corações. Então perceba, existe uma diferença entre o que a gente fala e quem nós somos de verdade. É aquela nossa diferença que vemos entre caráter e reputação. A gente tem que ter muito cuidado para não sermos hipócritas na fé. Um hipócrita na fé é aquele que tem muitas palavras bonitas para os outros. Ele aparenta muita coisa boa. Ele até mostra um largo sorriso no rosto. Mas somente Deus sabe como está o seu coração. Um hipócrita, no sentido original mesmo da palavra, era um ator. Ele não importava se estava triste ou se estava feliz, mas para interpretar, ele poderia fazer os outros chorarem ou poderia fazer os outros rirem, independente do que ele estava sentindo. E nós temos que ter muito cuidado com a nossa sinceridade da fé. Nós vemos nas Escrituras lá em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo, quando vai confrontar um homem lá, Simão, que era um mágico, que aparentemente havia se convertido ao Senhor, mas em Atos capítulo 8, 21, Paulo, revelado por Deus, ele vai dizer: olha, Simão, o teu coração não é reto para com Deus. O que mais importa não são as coisas que nós fazemos. O que mais importa é qual a motivação pela qual nós fazemos. E isso é guardar o coração. Como é que você sabe que você está sendo um hipócrita na fé? Você está se preocupando em evitar o pecado? Você se opõe ao pecado quando ele já está chegando já na sua vida? Você sente dor e angústia depois que você comete um deslize, um pecado? Ou para você tudo isso é normal? Se for, talvez seja um sinal de que você não está tendo a sua sinceridade da fé sendo apresentada diante de Deus. Uma terceira coisa importante, porque nós devemos guardar o coração, é que a beleza do nosso caminhar vai vir de uma mentalidade celestial dentro do nosso interior. Nós vemos no texto base que as fontes da vida saem do coração. Então a gente pode dizer, como está o coração, assim também vai estar a vida. Todo mundo quer ter uma vida bela no seu caminhar. Todo mundo quer ser admirado pelas pessoas da forma como nós andamos e procedemos aqui nessa terra. Apesar de que eu conheço algumas pessoas que dizem que não se importam com o que os outros vão falar, mas na maioria das vezes é somente em um discurso, até mesmo para chamar a atenção das outras pessoas. Nós gostamos de ser reconhecidos pelos outros, mas quando nós não guardamos o coração,
quando nós não temos uma mentalidade, uma beleza interior que vem do céu, dificilmente a gente vai ter beleza no nosso caminhar. O texto diz que deixe o perverso o seu caminho, deixe o iníquo os seus pensamentos. O coração, a mente, a nossa mente precisa estar no Senhor, belezas celestiais. Nós devemos colocar a atitude correta no nosso coração e aí sim a nossa vida vai revelar a realidade disso na prática. E não é muito difícil da gente conseguir perceber através da forma como o cristão vive, como é que estão também as suas atitudes dentro do seu coração. Uma quarta coisa importantíssima é que o consolo das nossas almas vai depender também da forma como guardamos o coração. E quem não precisa de consolo, não é mesmo? Todos nós, principalmente no nosso século XXI, sofremos pressões extremas de várias partes. E precisamos de conforto, precisamos de algo para nos abrigarmos. Mas se nós não guardamos o coração, se nós somos negligentes nessa tarefa, geralmente nós não vamos ter o consolo necessário. A Bíblia dá a entender de que um coração que ele é negligenciado pelo seu dono, somos nós, ele é tão confuso e é tão escuro que existe pouca graça de Deus ali naquele coração. E também nós vemos nas Escrituras que não é muito comum Deus ele conceder graça, muita graça e conforto a corações, almas negligentes. A pessoa geralmente vai se sentir inseguro. Por isso que é importante nós pensarmos também no conforto celestial que vem daqueles que guardam o coração. Uma quinta coisa importante é que o aperfeiçoamento das habilidades espirituais de um cristão vai depender também da forma como ele guarda o seu coração. E isso é o que a gente chama do processo de santificação. Dentro do meio daquelas pessoas que servem a Deus, geralmente a gente consegue ouvir testemunhos assim: eu já lutei tantos anos contra o meu temperamento, já lutei tantos anos para eu melhorar na minha vida espiritual, mas parece que sempre eu dou passos para trás e não para frente. O que acontece, muitas vezes, é que o aperfeiçoamento dessas habilidades, que é o crescimento espiritual, está indo exatamente de acordo com a forma que essa pessoa tem guardado ou não o seu coração. Esse é um outro motivo. Se a gente quer crescer em santificação, se a gente quer crescer no Senhor, a gente precisa guardar o coração da maneira correta. E por último, a estabilidade das nossas almas na hora da tentação também vai depender do cuidado que nós temos em guardar os nossos corações. O John Flavel ele diz algo interessante: um coração descuidado é uma presa fácil para Satanás na hora da tentação. Aqueles que geralmente caem em tentações da vida, na maioria das vezes, é porque não guardaram corretamente o seu coração. Nós vemos nas Escrituras o exemplo de José do Egito, quando ele foi assediado pela mulher do seu patrão, a mulher de Potifar, lá em Gênesis nós vemos isso. E nós vemos que, porque José guardou o seu coração, ele não caiu naquela tentação. Isso lhe custou um preço aparentemente alto, mas nós vemos o final da vida de José e vemos que vale a pena alguém guardar o coração diante de Deus. Eu acredito que você também vai entender isso nesta manhã, que esses 6 itens que acabamos de falar, eles mostram da importância de nós guardarmos a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma diante de Deus. E precisamos entender isso de maneira apressada, com muita diligência, para que nós realmente possamos focar na tarefa principal de todo cristão enquanto estamos aqui. É claro que, apesar de nós sabermos que nós devemos guardar o nosso coração o tempo todo, e que também não existe nenhum momento da nossa vida ou circunstância
que vá nos livrar dessa responsabilidade que nós temos. Eu sei também, e o John Favreau vai falar sobre isso, que existem algumas estações, existem horas críticas na nossa vida, que requerem uma vigilância muito maior sobre a forma como nós devemos guardar a nossa alma. E a partir do nosso próximo devocional, nós vamos visitar cada estação dessa e vamos perceber que às vezes até na hora da bonança seja um momento em que precisamos nos colocar diante de Deus, assim também como na hora da tribulação. Vamos orar. Senhor, eu quero apresentar os nossos corações diante do Senhor agora, Pai. É verdade que muitas vezes nós não entendemos a importância de nós fazermos isso, guardarmos a nossa alma, já levantarmos de manhã com esse objetivo. Eu sei que muitas vezes nós falhamos nisso. Por isso que nós estamos pedindo o Teu auxílio, Senhor. Entendemos que essa talvez seja a maior tarefa que nós temos na nossa vida. E para isso, Senhor, nós clamamos a Ti que toda a ansiedade e todas as outras prioridades da vida possam se render a essa, meu Deus, missão que nós temos. Te peço, meu Deus, que o Senhor continue falando com os Teus. Continue falando com todos que estão ouvindo, Senhor, esses devocionais, para a glória do Teu nome. É assim que nós te clamamos. Em nome de Jesus. Amém.